Bom dia, meu amigo e minha amiga. Que bom estarmos juntos mais um dia na presença de Deus. Você já pensou que privilégio? Você acordou para mais uma jornada. Você despertou para mais um dia. E mais uma vez você recebeu a oportunidade do Senhor de ser diferente, de ser melhor, de viver para Ele. Sim, hoje é mais uma oportunidade de Deus para você e para mim. E que tal então desejarmos e decidirmos colocar o Senhor como o centro do nosso dia? Convidar o Espírito Santo para nos guiar. Estamos lendo juntos o livro de Atos dos Apóstolos na Bíblia. Também é chamado de Atos do Espírito Santo, porque tudo começa com a promessa e com a realização do Espírito de Deus vindo morar no interior de homens e mulheres que criam em Jesus Cristo. Se eu e você cremos em Jesus, o próximo passo é receber o Espírito Santo. Se você ainda não recebeu, eu desejo que você o receba hoje. Seja cheio do Espírito de Deus, porque quando recebemos o Espírito Santo, Deus vem morar dentro de nós. E eu sempre digo que receber o Espírito Santo é sim um marco na vida de um cristão, mas é mais que isso. É algo que eu preciso renovar todos os dias. Porque quando eu recebo o Espírito Santo é como se eu recebesse uma chama dentro de mim. Mas digamos que eu tenho uma fogueira na minha churrasqueira, ou um fogo no fogão a lenha. Eu preciso colocar mais lenha todo dia. Eu preciso colocar mais combustível todo dia, para que aquele fogo permaneça aceso. Eu preciso acordar de manhã e dizer: Espírito Santo, eu te quero aqui hoje. Eu te quero hoje no meu dia, na minha vida. E é esse convite, essa decisão de consagrar-se, de separar-se para Deus. Essa decisão vai manter a chama acesa. Sim, ao dizer Espírito Santo, eu te quero, eu estou dizendo para o mal, eu estou dizendo para tudo que não presta, para os desejos da minha carne. Eu renego vocês, eu deixo de lado vocês, eu nego os meus prazeres pecaminosos, porque eu prefiro a presença de Deus. E é isso o que importa. Ontem nós lemos o momento em que aquele grupo de seguidores de Cristo recebem pela primeira vez o Espírito Santo. Começam a falar as línguas de povos estrangeiros que habitavam em Jerusalém. E nós vimos que eles foram caçoados, pessoas ali começaram a rir deles dizendo: estão bêbados. Então eu quero ler hoje com você Atos capítulo 2, do versículo 14 até o 21. O início do discurso de Pedro, quando então, chamando a atenção daquela multidão que estava em Jerusalém, Pedro então toma a palavra e começa a anunciar a verdade. Diz assim, Atos 2,14. Então se levantou Pedro junto com os 11, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: homens judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomem conhecimento disso e atentem nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vocês estão pensando, sendo ainda 9 horas da manhã, terceira hora do dia. Mas o que ocorre é que o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Olha só. Então Pedro toma a voz e diz: prestem bem atenção. Escutem bem o que eu vou falar. Ninguém aqui está bêbado. Mas a profecia do profeta Joel está se cumprindo sobre nós. E aí ele começa a citar de cabeça, recitar o texto lá do profeta Joel. E isso mostra o quanto esses homens conheciam da Bíblia, porque o texto bíblico estava no coração deles. Versículo 17 até o 21 é a citação do profeta Joel. Um trecho do profeta diz assim: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão.
Vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. Até sobre os meus servos e as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo, vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia. Queridos, o profeta Joel, citado aqui por Pedro, está fazendo uma profecia sobre os últimos tempos da história da humanidade. Sobre os últimos tempos da história deste planeta. E nós estamos vivendo esses últimos tempos. Os últimos tempos da história desse planeta começaram no dia em que a igreja recebeu o Espírito Santo pela primeira vez lá em Pentecostes, e ali se fundou a igreja de Jesus Cristo. E então, naquele dia, começou o cumprimento desta profecia. Deus decidiu derramar o seu Espírito sobre toda a carne. Havia uma expectativa do dia em que isso iria acontecer, porque até então o Espírito Santo ele era apenas disponível para poucos profetas e homens que Deus escolhia no meio de uma geração perversa e corrupta para anunciar a sua palavra. Agora não, agora Deus escolheu derramar o Espírito sobre todos os que pedem, todos os que creem e pedem, recebem o Espírito Santo. Se você e eu pedirmos, Deus vem e se derrama sobre nós, porque o Espírito é o penhor, ou seja, ele é a garantia que Deus dá de que receberemos a eternidade. Ou seja, quando cremos em Cristo, ganhamos o penhor do Espírito, recebemos a presença do Espírito Santo em nós como a garantia de que pertencemos a Deus e um dia seremos ressuscitados com Cristo para herdarmos a riqueza eterna, herdarmos a nova Jerusalém, para entrarmos no reino eterno e perpétuo do nosso Deus. Veja, ele diz que seus filhos e filhas, jovens, idosos, todos serão cheios do Espírito Santo. Os filhos e filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Inclusive os servos e servas, ou seja, aqui não está falando apenas do povo de Israel, está falando de todas as nações do mundo. Receberão o Espírito Santo e profetizarão, ou seja, falarão e anunciarão as verdades de Deus. Também fala que depois disso Deus fará prodígios, sinais no céu, na terra. Nós temos visto esses sinais dos tempos. Nunca se viu tantos sinais no mar, nas florestas, no céu, o sol, inclusive com explosões solares que agora os cientistas conseguem ver que estão aumentando. Tantas coisas, tantos sinais acontecendo e muitos ainda acontecerão. E isso tudo antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E o dia do Senhor é o dia em que Deus vai descer do céu para a terra para reinar e governar. Nesse dia ele fará o juízo e depois reinará para sempre, eternamente. O Cristo com os seus, com aqueles que o amam e o obedecem, conosco, que recebemos o Espírito Santo. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Assim termina esta declaração do profeta. Ou seja, está disponível. Estamos nos últimos dias e há oportunidade para que você invoque hoje o nome do Senhor e seja salvo dos seus pecados, seja salvo da sua condenação, seja salvo de ficar longe de Deus. Receba então o penhor, o presente, a marca da promessa que é o Espírito Santo e possa viver uma nova vida na presença de Deus. Deus deseja derramar o seu Espírito sobre você e sobre mim. Basta você recebê-lo. Basta você dizer sim para Cristo e converter o seu coração a Ele, arrependendo-se de todo o coração dos seus pecados. Basta você desejar o novo nascimento. E aí está o Senhor tomando o seu coração e enchendo com a vida dele. Amém? Estamos nos últimos dias.
Estamos nos últimos dias. Os últimos tempos já começaram há 2000 anos. E está soprando o vento do Espírito sobre a terra. São os últimos sopros de Deus, antes do grande e glorioso dia do Senhor. Aleluia. Querido Deus e Pai, obrigado pela oportunidade de te recebermos dentro de nós. Obrigado, Senhor, pelo penhor do teu Espírito. Oh, Deus, pela marca do cumprimento da tua promessa, pelo preço que o Senhor pagou naquela cruz. Obrigado porque o Senhor deposita dentro de nós essa riqueza eterna que é a tua própria presença. Nós não merecíamos a tua presença. Nós não te merecíamos, Espírito Santo, mas o Senhor escolheu habitar em nós, pecadores, que fomos lavados pelo sangue de Cristo. Nós hoje, Senhor, renovamos a nossa aliança contigo, Deus, e pedimos perdão aos nossos pecados. Purifica-nos de toda maldade, santifica-nos de tudo aquilo que não te agrada. Limpa os nossos corações, Senhor, pois somos pecadores, somos maus e andamos em nossos próprios caminhos e delitos, mas o Senhor vem nos limpando. O Senhor vem nos perdoando, nos restaurando através do sangue poderoso e santo de Jesus Cristo. E Pai, nós declaramos, queremos viver para Ti. E por isso desde agora pedimos que o Senhor derrame mais do Teu Espírito sobre nós. Reacenda a chama da Tua presença em nós. E não nos deixe, Senhor, vivemos longe de Ti nem um dia de nossas vidas. Desperta-nos do sono espiritual para que possamos viver uma vida vibrante na Tua presença. É o que pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Compartilhe o devocional, meu amigo e minha amiga, com pessoas que Deus agora está colocando o nome delas no seu coração. Coloque em grupos que Deus está te mostrando, para que mais pessoas possam receber, enquanto é tempo, a presença do próprio Deus no interior delas. Elas foram criadas para isso, mas elas precisam que você faça a sua parte, para que o Evangelho chegue até elas. Eu e você somos os evangelistas desses últimos tempos. Somos os pregadores que enviam a palavra de Deus, a boa notícia aos corações. Faça a sua parte, cada um faz a sua e o Evangelho vai chegar lá. Um grande abraço e até amanhã, meu amigo. Que Deus abençoe você, minha amiga.